Muito bem, estamos com o Dr. Antônio Della Senta, que é advogado e especialista num assunto muito interessante e que também é um assunto pouco divulgado, pouco estudado na grade das graduações de Direito, que diz respeito ao holding familiar. Já ouviu falar dessa temática? Então, o Dr. Antônio Della Senta, inclusive, ele tem uma obra sobre esse assunto, né? Holding familiar. E ele até coloca nessa obra uma frase muito interessante, né? Porque os homens são passageiros, mas o patrimônio permanece, né? Então, é uma das poucas obras no país que fala especificamente sobre esse tema. E desde já, doutor Antônio, a gente agradece muito pelo senhor nos conceder essa entrevista. Essa entrevista nós vamos deixar disponível no nosso canal, e, inclusive, vamos indicar aí para várias turmas do curso de Direito e também para uma turma do curso de Administração. E o público, em geral, vai ter acesso a essa entrevista. Então, desde já, a gente agradece muito pela sua disposição e, com certeza, o senhor vai enriquecer muito o nosso conhecimento. A primeira pergunta que nós gostaríamos de lhe fazer, doutor Antônio, talvez esse termo holding familiar seja um termo assim bem novo, né? Até mesmo para quem atua na área jurídica, né? Então a gente gostaria de saber o que é o holding familiar, né? No que consiste esse instituto jurídico? Primeiramente, eu quero agradecer ao Bruno Marini por essa oportunidade e, de fato, transmitir conhecimento e experiências é uma das minhas grandes paixões. E por essa razão que eu estou aqui, é um grande prazer estar fazendo isso. Bem, holding familiar. De fato, o holding é uma instituição que nós conhecemos de muitos, todos conhecem instituições holding de grandes empresas. Na verdade, holding não é uma espécie de pessoa jurídica, mas é o que distingue das demais pessoas jurídicas é o seu objeto, é objeto da atividade. E no caso da holding, é guarda de patrimônio. É um termo que vem do inglês, que significa guardar. Então, a holding familiar é um instituto que chegou ao Brasil nos últimos 20 anos, não mais que isso, e acabou se inserindo no direito brasileiro e muitos grupos familiares passaram a adotar este mecanismo. Bem, então a holding familiar, falando-se então que ela é um instrumento para guardar o patrimônio, então nela são colocados os bens imóveis, ativos financeiros, ações, enfim, tudo que uma família possui, deixa de estar na pessoa física e passa na pessoa jurídica. Quando nós falamos de holding, de modo geral, você fala assim que uma holding ela controla suas subsidiárias. Então, uma holding, por exemplo, de um grande banco, pode ser a holding propriamente da instituição financeira que movimenta finanças, pode ser uma instituição de seguros, pode ser uma instituição, enfim, de várias atividades correlatas, até empresa de outros ramos. E no caso de uma holding familiar, então, todos os bens da família passam a estar dentro dessa holding, que vai coordenar, administrar todo esse patrimônio. Muito interessante. E na holding familiar, pode acontecer, então, de os pais eles passarem os bens para os filhos, né? No entanto, isso também pode ocorrer, né, em vida, né? Então, qual que seria a vantagem da holding familiar? Bem, aqui nós precisamos separar alguns pontos. Primeiro, diga assim, os pais podem passar os bens em vida diretamente. Então, digamos, o pai possui 3 filhos e 3 imóveis e pode passar um imóvel para cada filho. É uma forma que é possível fazer. Veja, dessa forma,
Existem alguns problemas que começaram a surgir agora, digamos, nos últimos anos, com a mudança do modelo de família, começaram a surgir alguns problemas que o direito foi se adequando para atender essas necessidades. Veja, na família tradicional, todos os filhos acompanhavam o empreendimento do pai e davam continuidade. Isso sempre foi, digamos, no modelo família tradicional. Agora, quando nós temos já muitos modelos de família, nós temos de todas as espécies de família, e mesmo naquelas que são chamadas hoje família matrimonial, que é aquela que ainda preserva os valores de família, nestas mesmo se percebe que muitos filhos deixam o empreendimento dos pais e vão buscar profissões diferentes. E alguns continuam no empreendimento, seja ele agropecuário, seja ele comercial, industrial. Enfim, uns continuam e outros saem. Bem, aqui surge o primeiro problema. Depois, no futuro, surge um conflito, porque os filhos que continuaram no empreendimento, eles entendem que eles ajudaram a crescer esse patrimônio, mas está em nome, digamos, dos pais, né? Ou então passou para o nome do filho, aí os demais falam, bom, mas como assim? Passou para ele, tudo bem, e nós não ficamos com nada. E veja, nós estamos falando da hipótese de um profissional, de uma pessoa, um filho deixar a família e passar a exercer uma atividade técnica, advogado, médico, enfim, qualquer atividade, né? E não ser bem sucedido. Ou buscar outro empreendimento independente e não ser bem sucedido. E lá na frente, no momento de fazer a partilha, é que ele vai sentir falta daquele patrimônio que era dos pais, que um dos filhos deve estar cuidando dele. Bem, então, esse é um grande problema que surgiu, que o direito está se adequando. Bem, passar isso em vida, então, sempre passa por esse primeiro problema, que eu me refiro que passa por um dos filhos e o outro porque não passou por outro, né? Até que ponto que esse filho tem mais direito que os outros, né? Porque é comum nas famílias, de modo geral, de misturarem o que é resultado da atividade com a remuneração do seu trabalho. Isso é, não recebem seu salário, seu prolabore mensalmente, né? E vai acumulando isso no patrimônio. Então, quando chega no final, ela não recebeu nada em vida do salário como pessoa, né? Ou um valor pequeno, lógico, só para manter sua família, e depois o patrimônio está tudo acumulado. Então, essa pessoa está no prejuízo também, na medida que ela não foi remunerada pelo seu trabalho. Então, esse é um grande problema que também se faz importante essa distinção. Bem, passando bem, então, mais propriamente para a sua pergunta, passando bem diretamente, digamos assim, as propriedades dos filhos, nós temos alguns problemas. Primeiro, eu quero dizer assim, quando vai se passar um bem, a situação se modifica com o tempo. Digamos assim, que nós falamos, o pai tem 3 filhos e tem três imóveis, digamos. Aí, muito bem. Num desses imóveis, então o pai doou os 3 imóveis para os filhos em vida. Primeiro, que não dá para avaliar o tamanho dos imóveis. Já é uma coisa aproximada, que pode gerar um litígio. Segundo, digamos que num dos imóveis foi construído um presídio de segurança máxima. E no imóvel de um outro filho foi construído um shopping, um centro. Muito bem. Aí, nessa situação, surge um grande conflito. Um deles vai dizer assim, o prejudicado vai dizer, mas como? O meu imóvel não vale mais nada. O seu vale muito. Isso não é justo. Então, esse é um grande problema de se passar em vida. A segunda questão que também quero abordar, que para passar um imóvel em vida, há um custo, primeiro, expressivo de transmissão. Eu digo isso, escritura, eu cito também tributos, e na prática, os pais acabam não fazendo isso. Acabam não fazendo.
que vão deixando, porque tem custo, por isso, por aquilo, acabam não fazendo. Então, esse imóvel, ele acaba ficando em nome ainda dos pais. E ainda, digamos assim, o ideal, que um das vantagens da holding é que é possível passar as cotas por etapas. Se vai passar um imóvel, tem que passar de uma vez só. Ela vai passar o patrimônio para os filhos, então vai passar em etapas. Hoje o pai entendeu, não, hoje eu vou dar 10% para cada filho. Muito bem. Daqui a 3 anos, 5 anos, não, eu vou dar mais 10. E nessa forma, ele vai transmitindo a sua herança, quer seja por doação, ou quer seja por venda, porque você pode ter sua renda, né? E isso pode passar por venda. Então, uma das grandes vantagens disso é poder fazer isso paulatinamente, essa transmissão dos bens. E, lógico, além disso, nós temos outras vantagens também, mas nós vamos falar disso, acho que deve ser outras perguntas, vou depois responder. Ok. E como que se constitui a holding familiar? Bem, a holding familiar, assim como eu falei já de início, ela não é uma modalidade específica do seu jurídico. Na verdade, no Brasil, no direito brasileiro, nós temos 5 modalidades de pessoa jurídica, né? Entre elas está a sociedade, então as fundações, associações, partidos políticos, religiosas, essas aí são as modalidades. Então, a holding está dentro, digamos, das sociedades. Ela pode ser uma sociedade, então, limitada, ou pode ser uma sociedade SA, que também é EIRELI também, né? Mas hoje ela está um pouco já em desuso, porque foi introduzido a limitada unipessoal. Então, mesmo que seja feito numa pessoa só, é feito em uma limitada, então. Então, ela é constituída uma pessoa jurídica na forma limitada, ou uma SA, com o objeto, então, que é de guarda e patrimônio. Então, essa é a diferença. Bem, é possível também fazer uma holding com alguma atividade, não só de guarda, não só de holding, mas também com uma atividade produtiva. Por exemplo, pode-se inserir uma atividade agropecuária, pode-se inserir uma atividade comercial industrial, pode. Porém, e pode ser também, digamos, o empreendimento imobiliário, tudo isso pode. Primeiro, que vamos dizer, então, a primeira questão é que algumas atividades fazem perder os benefícios tributários. Então, por isso já que é uma questão que tem que ser feita com muita responsabilidade, né? E por profissional especializado. A segunda questão da holding, então, ela pode ser então constituída com alguns outros, digamos, atividades, assim, negócio, né? A questão é que um dos principais pilares da holding é justamente da segurança patrimonial. E se nós temos dentro da própria holding digamos assim, uma teoria de risco, digamos assim, uma transportadora, que se tem caminhão rodando na rua todo dia, tem riscos de acidentes, de ser sujeito a indenizações. Então, isso acaba repercutindo no próprio patrimônio da holding. E veja, um dos fundamentos das vantagens, vou falar assim, da holding, nós temos, assim, 3 que nós poderíamos citar. Primeiro, é a governabilidade. São 3 pilares da holding. Governabilidade é a segunda, então, é a transmissão dos bens da família, e o terceiro é a questão da economia tributária. Bem, por governabilidade, eu vou citar um exemplo. Se o bem estivesse no nome da pessoa física, patriarca, o que acontece? Vamos que ele seja, digamos, executado por um dano no trânsito, digamos. Acabou, digamos, matando uma pessoa e ele está sendo dado um valor altíssimo. Pois bem, o autor dessa ação, a primeira coisa que vai fazer
ele vai pedir para penhorar os bens do réu. E esse bem estando penhorado, não significa que vai ser expropriado, mas está penhorado, está travado, tem uma pedra calçando, né? E esse bem, então, ele pode passar a ter dificuldade para os negócios do empreendimento da família. Isto é, digamos assim, que vai fazer vamos dizer assim, um modelo rural. Ele é um produtor rural e precisa fazer financiamentos. Aí vai fazer financiamento, o banco vai analisar seu cadastro e vai verificar, opa, mas aqui este bem está penhorado. O seu crédito poderá ser indeferido. Então, estando na mão do próprio autor da herança, não sei se é problema. Ele vai criar problemas. Agora, se tiver o bem em nome da holding e o produtor rural seja na pessoa física, quem vai executar aquele dano que está no referendo não vai achar nada, ou então, aqueles bens que nós estamos falando não vai estar no pessoa física. Não significa que lá na frente, digamos, não tendo bens, eles podem até pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Mas, pelo novo Código Civil, a desconsideração ele não é feita de ofício pelo juiz. Ele precisa, digamos, ter o contraditório da parte, então, nesse caso da holding, ela tem que ter o direito de se defender. Ela dizer por que aquele bem não pode ser penhorado. Então, ela pode até depositar um valor X, né, mas não tem um bem penhorado. Então, essa é uma das minhas vantagens que eu falo de governabilidade. Você pode continuar com os seus investimentos e a holding é um mecanismo de proteção, de guarda. Como fala muito em blindagem do patrimônio, que é uma das ditas vantagens, eu não chamo isso como tanto assim como vantagem. É claro que é uma vantagem, mas eu não coloco a blindagem do patrimônio como uma vantagem que é absoluta, não. Nesse ponto que eu comentei, então, já se trata, digamos, de uma blindagem, porque você pode ter o tempo de resolver o problema, não tendo, e também, da mesma forma, eu digo uma questão tributária. Se o produtor sofre uma execução fiscal, tem o tempo de fazer defesa sem ter os bens penhorados. Então, muito bem, isso é governabilidade. O segundo ponto, então, aquela questão familiar, só bem rapidamente, então, é aquela questão dos filhos da justiça, digamos, de botar uma holding, o pai, o patriarca, sabe o que tem que ir para cada filho, sabe doar na hora certa, não deixar isso para depois de sua morte. Então, essa questão familiar de sucessão é outro ponto-chave que nós já falamos. Bem, o terceiro ponto, então, é a questão tributária. E nessa questão tributária, eu quero, então, falar um pouco sobre evasão e elisão fiscal. Bem, evasão fiscal, nós sabemos, então, que a evasão fiscal é sonegação. Isso é uma economia tributária na base digamos, da sonegação, do desrespeito à lei. Agora, elisão fiscal, ao contrário, é uma vantagem tributária, é uma economia tributária amparado na lei, dentro da legalidade. Bem, eu vou dar um exemplo aqui, eu costumo dar um exemplo de elisão e evasão fiscal no imposto de renda, onde o fisco federal, ele mesmo se reconhece e ele dá essa disponibilidade. Na declaração de renda, de imposto de renda, o cidadão preenche a declaração, ele informa seus gastos com médicos, com educação e outros mais, ele faz toda a declaração. No final da declaração, aparecem duas opções lá. Pelo modo completo, que isso é, analisando as despesas, ou pelo modo simplificado. O que é o simplificado? O fisco estabelece um critério que é digamos, unificado. Isso é, não leva em consideração as despesas, mas um desconto padrão. A tipo de educação, saúde, eles vão escolher. Bem, então, nesse caso, o contribuinte ele pode escolher entre o maior valor e o menor valor para pagar. Então, isso que eu escolher pelo modo simplificado, se ele for mais vantajoso,
Eu estou usufruindo o direito da elisão fiscal. A lei me permite isso. E o fisco reconhece em plano, tanto é que está na declaração da renda. Por outro lado, digamos que esse cidadão, ele sonegou receitas no imposto de renda. Ele não disse tudo que ele ganhou. Ele escondeu receitas. E com isso vai pagar menos tributo, menos imposto de renda. Agora nós estamos diante de uma evasão fiscal, uma sonegação fiscal. Então a diferença de uma e outra nada mais é que, digamos, uma ela é economia tributária na base da legalidade e a outra na base da sonegação. E a holding familiar e a holding, de modo geral, ela permite, então, a economia tributária dentro da legalidade, com elisão fiscal, pagando aquilo que é devido perante a lei, mas usando os benefícios que a lei faculta. Porque o que é direito, é direito. Não existe direito, digamos, pela metade. Ou é ou não é. E se é direito, o contribuinte pode exercer esse direito em seu benefício. Tudo bem. Uma outra pergunta seria no que diz respeito à possibilidade de venda dos bens registrados depois da constituição da holding familiar. Seria possível isso? Vender aqueles bens que já estão registrados na holding? Essa é uma pergunta muito recorrente, que nós ouvimos de pessoas que nos consultam, né? Se é possível fazer. Evidentemente que sim. Apenas ele sai da esfera da pessoa física à pessoa jurídica. A única diferença digamos, que vão assinar a escritura são as pessoas que estão lá elencadas como administradoras para fins de venda de bens imóveis. Que no momento do contrato social pode-se estabelecer algumas regras, alguns poderes, alguns sócios. Digamos, um sócio pode fazer toda a administração geral, mas não pode vender imóveis. Então, há uma cláusula que estabelece quais os poderes de um sócio e quais decisões têm que ser tomadas por mais de um sócio, e quais dos sócios. Mas, evidentemente, que pode ser feita a venda, e nesse ponto, digamos assim, a venda, se está na pessoa jurídica ou está na pessoa física, a tributação vai existir igual se for o caso de ganho de capital, né? E também no caso do ITCD. Mas quem paga o ITCD é sempre, no caso, comprador. Então, o ITBI, perdão, o ITBI, quem paga é o comprador. Então, não há nenhum prejuízo e nenhuma vantagem nesse ponto. Mas pode ser vendido perfeitamente os bens da holding, tanto os bens imóveis, bens móveis, sacar valores, digamos, de ativos financeiros, vender ações, tudo isso pode ser feito normalmente. Perfeito. E é possível fazer testamento de cotas da holding familiar? Sim. Da mesma forma que é possível fazer um testamento de uns bens imóveis da pessoa física, o autor da herança, então, vamos supor, qualquer um dos sócios possui determinadas cotas, né? Então, digamos assim, o patriarca ainda ficou com o número X de cotas, ficou com 50% das cotas e já passou 50%. Bem, desses 50% que está no nome do patriarca, ou está em nome dos filhos também, todo mundo pode fazer testamento, esses bens podem ser objeto de testamento. Evidentemente, sempre respeitando o valor de 50% do bem, que é aquele que 50% fica reservado, chamado para legítima, né, que é para todos os herdeiros legais, né? Mas 50% ele pode dar em testamento para quem ele quiser, qualquer pessoa, para uma entidade, qualquer pessoa, 50% do seu patrimônio. Então, se ele detinha 50% das cotas, ele pode doar 25% dessas cotas. Pode fazer perfeitamente o testamento das cotas sociais. Muito bem. E uma última pergunta, Antônio, que eu queria lhe fazer, diz respeito ao seguinte, né? Nós vimos muitas vantagens, então, que existe ao fazer a holding familiar, né?
Mas haveria algum inconveniente ou alguma desvantagem em se estabelecer a holding familiar? Sim, tem algumas questões que nós temos, que eu quero falar, mas antes ainda, eu queria expressar mais um ponto, para não deixar uma resposta incompleta. Numa das perguntas anteriores, nós falamos, então, da blindagem do patrimônio, né? Primeiro que, então, eu defendo que existe uma certa blindagem, uma grande vantagem, mas não é uma coisa absoluta. Porém, um dos pontos muito importantes que devem ser observados é que nós temos, então, assim, no direito, duas modalidades de sociedades. Tem uma sociedade de capital e a sociedade de pessoas. A sociedade de capital, então, é aquela que, digamos, é a SA. Não interessa nem quem é o sócio, interessa é o dinheiro dela. Então, chama-se sociedade de capital. Já a sociedade de pessoas, o direito vinha tratando, melhor dizendo, desde o direito romano, como sendo, então, a sociedade limitada, né? Aquela que as pessoas estão oferecendo também o seu trabalho, não só o seu trabalho. Então, essa sociedade de pessoas eram tidas no direito romano sob o fundamento do affectio societatis. Isso é uma sociedade por afeição dos seus sócios. Então, com base nisso, se entendia e se entende uma boa parte ainda da doutrina, jurisprudência, de que uma sociedade de pessoas ou uma limitada, ela não pode ter suas cotas penhoradas, porque digamos, levado à praça, digamos, a leilão, porque vai entrar uma pessoa estranha no seio da sociedade, né? Isso ela foi fundada sob o princípio da affectio societatis, então, está quebrando esse princípio. Então, veja, mas o tempo vai passando, os anos vão passando, os séculos vão passando, né? E o direito vai, aliás, as relações interpessoais vão se modificando. E aí, então, começou-se a interpretar essa cláusula um pouco já de flexibilidade, que nem sempre, digamos, todas as limitadas são sob o princípio do affectio societatis. Por quê? O que tem em alguns fundamentos? Bem, se eu posso, digamos, entrar um terceiro na sociedade, vendendo suas cotas para um terceiro, depois de consultar os demais sócios, que é o que consta nos contratos sociais, que depois de oferecido para os demais sócios, ninguém querendo comprar, eu posso vender para um terceiro. Muito bem. Se o contrato permite isso, então, está dizendo o seguinte, pode entrar um terceiro na sociedade. Então, por este ponto, então, existem decisões que estão quebrando, digamos, esse paradigma e ser amparado sobre esse princípio. Então, para resolver esse problema, nos meus clientes, nas minhas orientações que eu dou, nas minhas consultorias que eu tenho dado, eu tenho inserido algumas cláusulas específicas que não são colocadas no modelo padrão. Primeiro deles, se um dos sócios desejar sair da sociedade, ele não vai vender para o terceiro. O contrato vai estabelecer como regra, não pode vender para o terceiro. O que acontece? Ele vai ter que liquidar suas cotas. Ele vai ter que, você não quer? Muito bem. Então, decide uma reunião, e se não tiver acordo, ele vai para as vias judiciais, então ele vai vender, ele vai sair com um pedaço do patrimônio. Isso se a empresa possuía, digamos, 10 imóveis, muito bem, ele tem direito a um imóvel, proporcionalmente, né? Ele sai com um imóvel, ou então a empresa, outro sócio, compra esse patrimônio dele, mas ele vai sair da sociedade e a empresa vai enxugar o seu capital. Se ela tinha um patrimônio equivalente a 100, saindo um dos sócios que tinha 20%, então vai ficar com 80% do seu patrimônio. Então, isso se aplica tanto quando um sócio desejar sair da sociedade, como também
quando é o caso de óbito de sócio, quando vai para óbito um dos sócios, de não ser permitido, então, que os sucessores ingressem no patrimônio, mas sim que seja, então, liquidado, então, essas cotas e não entrar um sucessor. E também, no caso, quando um deles se vier a tornar inválido, um dos sócios, que também o seu tutor, né, o seu, digamos, se for menor, mas, enfim, curador ou tutor, que vai administrar. Porque essa pessoa é uma pessoa estranha da sociedade. É uma pessoa que não foi eleita no início pelo princípio da affectio societatis. Não tinha afeição. Então, os filhos de um herdeiro ou de um inválido, digamos, um sucessor, ele não pode entrar. Muito bem. Então, esse é um ponto que eu achei importante que deve ser dito. Falando, assim, então, em desvantagens da empresa holding, de fato, tem algumas inconveniências. E queremos citar algumas, as mais relevantes. Primeiro, para constituir uma empresa holding, nós precisamos, então, constituir uma pessoa jurídica. Isso, então, decorre alguns custos, né, de despesas, tributos, e um contador um pouco mais especializado do que um contador que faria o acompanhamento dos negócios da família. Mas nada de relevante, nada expressivo. Isso não daria para dizer nem que é uma desvantagem, mas é um ponto para ser considerado também. O segundo ponto importante é com relação ao regime de casamento, especialmente. No nosso direito brasileiro, nós temos, então, a modalidade de comunhão universal, comunhão parcial e separação obrigatória, entre outros menos importantes. Bem, então, os casais casados pela comunhão universal, que hoje são casos muito raros, né? Isso era até o advento da lei do divórcio em 77, 76, que então até ali era, então, o padrão era comunhão universal. Dali para frente o padrão passou a ser comunhão parcial. Então, os casados, ou por idade pertencer àquela época, ou então aqueles que ainda estão fazendo por comunhão universal, que ainda há muitos casos, e também aqueles que têm o seu casamento pela comunhão, separação obrigatória, estes casais não podem ser sócio da holding ao mesmo tempo. Não podem ser sócio entre si e nem participando de filhos. Eles não podem ser sócios. Mas essa explicação ela é muito simples. No caso da comunhão universal, é porque os dois são donos de tudo. Então, é uma coisa muito lógica para a lei. Mas a jurisprudência, às vezes, dá uma vacilada nesse ponto e especialmente, o Poder Executivo, os órgãos do Poder Executivo, tratam isso de uma forma diferente. Entendem que é só o cônjuge, que é sócio, que é dono do patrimônio, e aí cria algumas desvantagens. Bem, mas nesse caso, então, ou por obrigação da lei, que não pode ser sócios, ou nos casos em que há o consenso do casal, que só um deles ser sócio da pessoa jurídica, por opção, apenas o marido ou só a mulher, não tem inconveniente. De ser o sócio, aí integraliza todo o patrimônio do casal nas cotas de só dos cônjuges. Nesse caso, e vamos então dizer, no caso desse por opção ou por obrigação da lei, acontece uma situação um pouco assim, que tem que tomar cautela. A venda de cotas ou a venda dos bens que estão dentro do patrimônio, se o cônjuge for o único titular, o único administrador que o contrato estabeleceu para vender bens da empresa. Porque é bem possível, na Constituição, ficar, digamos, só um dos cônjuges, né, e um filho com poderes para vender bens. Então, a fiscalização pode ser feita pelo um filho. Mas o que eu quero complementar? Então, nesses casos, quando um dos cônjuges não participa da sociedade e, logicamente, do poder da administração da venda de bens, não precisa assinar a escritura de venda em nome da pessoa jurídica, que isso, né?
há um certo risco desse cônjuge que não participou da sociedade, então ele ter seus direitos, digamos, um pouco sob ameaça, porque não tem a condição, ele perde um pouco o controle de fazer a fiscalização, e bens imóveis, digamos assim, pode ser vendido sem que tenha conhecimento. Bem, também diga-se que isso não é exclusivo no caso de pessoa jurídica. Isso acontece também com veículos, com dinheiro em conta de poupança, ativos financeiros, ações, tudo isso, joias, enfim, tudo isso, qualquer um dos dois estiver na posse pode vender. Se a conta corrente de um banco é só ter nome do esposo ou da esposa, ela pode fazer o que quiser e pronto. Mas, em tratando-se então de imóveis, a lei estabelece então a obrigação da outorga uxória, que é a obrigação do cônjuge que não participa da titularidade, também da sua anuência, né? Mas, no caso de empresa, então nem essa então garantia ela tem. Então, esses pontos, né, dois mais importantes, eu diria, então, que são basicamente, então, os casais com união universal ou participação obrigatória e aqueles que, por opção, não participam do contrato social. Então, essas são as duas desvantagens, duas cautelas, assim, que tem que ser tomada na construção de uma empresa holding. Mas, de qualquer forma, é importante que se diga que constituir uma holding é um trabalho assim, de muita responsabilidade, um trabalho que tem que ser muito bem. A família que está fazendo isso tem que ser sempre com muita responsabilidade. E também contratar um profissional especializado que possa fazer isso com toda transparência e com idoneidade. Porque pode acontecer que um dos cônjuges, por má intenção, contrata um profissional que vai fazer aquilo que ele pretende e acabar afastando o direito do outro. Então, isso, primeira coisa, tem que ver quem estão contratando para fazer o serviço. Então, em síntese, essas são as desvantagens que eu ia citar. Perfeito, Antônio. Doutor Antônio, nós vimos que realmente o senhor tem muito que passar ainda sobre esse assunto. Inclusive, assim que passar esse período da pandemia, né, voltarmos às aulas presenciais, nós queremos muito ouvi-lo presencialmente lá em nossa instituição. Desde já fica o convite. Ok. Então, eu agradeço muito, Bruno, por esse convite de hoje estar aqui falando um pouco, né? É uma matéria que eu gosto, uma matéria que eu me aprofundei. Com muito prazer eu falarei. Ok. Outra coisa, doutor Antônio, muito provavelmente algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eles têm interesse em aprofundar mais o conhecimento sobre o assunto, né? Como eu já falei do seu livro, né, no início da entrevista, então, caso desejem ter acesso à sua obra, né, aonde que eles podem ter acesso? Em Campo Grande, o livro está disponível na livraria do Fórum Civil Central. Em outras cidades, tem algumas livrarias, tem outros estados que também têm o livro disponível. Mas, de qualquer forma, eu posso adquirir diretamente também através do nosso e-mail, nós fazemos encaminhamento de quem desejar o livro. Ok. E ao final desse vídeo, nós vamos deixar, então, o e-mail do Dr. Antônio, né, caso vocês tenham alguma dúvida ou desejem, né, adquirir a obra. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. E, pessoal, espero que vocês desfrutem dessa entrevista, né? É uma temática que não é muito comum na graduação, né? É uma temática que dificilmente, assim, é tão trabalhada, né? E estamos deixando à disposição de vocês. Tá joia? Se cuidem e que todos possam, então, desfrutar desse vídeo e até a próxima.